Boa noite. Hoje fiz um vídeo primeiro, mas a câmera teve um problema. Teve de voltar a criar um novo. Espero que entretanto vejam. Boa noite. Ok. Vou partilhar o ecrã. Boa noite. Hoje preparei de forma diferente 3015. Portanto, a primeira vai ser sobre Ricardo Neves Machado. Boa noite. Tenho uma questão. Diziam que cada infectado contaminava 2 a 3 pessoas. Tive o meu sogro internado em estado crítico, 2 meses no São João. Lamento, Ricardo. Felizmente curou-se, ainda bem. E de 7 pessoas que estiveram em contacto direto, à distância de um perdigoto, nenhuma ficou doente. Será o vírus assim tão contagioso? Quando se diz que cada pessoa contamina 2 ou 3 pessoas, obviamente é estatística, é uma média, nem sequer é bem uma média, mas podemos pensar que seja uma média sobre todas as pessoas. Portanto dizer que 2 ou 3 seja significativo, não é obrigatório que todos infectem 2 ou 3. Estar em contacto direto com alguém infectado, suponho que tenha sido bastante intensa a doença para estar 2 meses internado, mas obviamente não significa que infecta outras pessoas. Pode perfeitamente ter infectado e essas pessoas não terem sintomas e, portanto, nunca souberam. E como só o SNS só decidiu testar uma das pessoas, nunca vão saber. Okay, estão-me a dizer que está muito baixo o som. Vou subir mais. Já está no máximo. Melhorou agora. Já está no máximo. Suponho que não dá para mais agora. Tive uma reunião com clientes antes e baixei o som. Como estava a dizer, Ricardo, o mais provável é que, estando muito próximo de alguém infectado, é muito provável, não diria que é o mais provável, mas muito provável, que pura e simplesmente não tenham tido sintomas, ainda que tenham sido infectados. Dizer que são duas ou 3 pessoas é uma média, obviamente. Mas porque não estás a vir para a frente? Esta. Não vou fazer propriamente por uma ordem qualquer. É apenas as que eu tinha preparado. Diogo Coelho poderia falar mais um pouco sobre os países bálticos que não fizeram lockdown. Quais são esses países e quais as taxas de mortalidade dos mesmos? Os países que não fizeram, a Estónia não chegou a fazer lockdown oficial, manteve sempre apenas recomendações, nunca chegou a fazer nada de imposição legal. A Estónia não tem propriamente um problema grave. A Estónia está com poucas mortes por habitante, por milhão de habitantes. E se formos a ver, a Estónia é muito difícil analisar como são números muito pequenos, quer do número de casos, quer o número de mortes. Tudo isto tem um ruído gigantesco por causa de serem pequenos números. Mas não há qualquer tipo de subida exponencial. Obviamente já estão com muito poucos casos também. E não tiveram nada de um lockdown formal. E também tenho relatos de que a Estónia, Letónia, ainda que tenha feito formalmente lockdown, os relatos que me chegam é que
não mudou nada de muito significativo. Creio que fecharam as escolas, mas que o país continuou a trabalhar de forma mais ou menos normal. Uou. E Letónia apresenta 19 mortos, só isso já diz. Eles também são muito poucos, é um país bastante pequeno, mas uma vez mais não tem uma exponencial fora de controle de forma nenhuma. O número de casos e o número de mortos então ainda tem mais ruído por ser ainda menos números mais pequenos. O Paco, estou agora a ver, o Paco comentou que no Vietnã não parece haver mortes. E pura e simplesmente no Vietnã deve ser porque pura e simplesmente não testam nada. Se não testam, tal como na Coreia do Norte, não há mortos. E a razão mais provável é que pura e simplesmente não há testes, não fazem qualquer tipo de testes. Portanto, não há qualquer atribuição. Mas sim, dos Bálticos, a Estónia e a Letónia aparentemente não fizeram nada de muito concreto. A Lituânia oficialmente estiveram fechados, mas não tenho relatos nenhuns da eficácia do que é que foi esse lockdown na Lituânia. Já agora, Lituânia. Já agora para ver também os casos na Lituânia. Suponho que esteja também bastante baixo, porque eles vão abrir uma zona uma zona livre de viagens, vão abrir as fronteiras entre eles os três. Tem menos 105 casos, portanto também não tem nenhuma tipo de exponencial. E uma vez mais o número de mortes são números muito baixos. Portanto, sim, os três países não parecem ter feito nada de especial, e nenhum deles parece ter um problema de uma exponencial fora de controle, nada parecido. Próxima pergunta. Boa tarde, gostaria de saber o que difere sobre estarmos num enquadramento de infecção pandémico ou endémico. Sobre este estudo, ok. O que difere estarmos em pandémico ou endémico? Pandemia é uma definição da OMS. A OMS declara formalmente pandemia. Os critérios da OMS não são muito subjetivos. O que é uma pandemia? Não tem nada de objetivo sobre. Antes tinha, até há uns anos atrás tinha. Mas atualmente os critérios são bastante subjetivos e são essencialmente, tem que ser algo novo, um vírus, um agente patogénico novo e que esteja nos 5 continentes. Não tem qualquer tipo de critério sobre a perigosidade desse agente ou dessa nova doença. Endemia é quando é endémico, quando faz parte da população, faz parte do país, faz parte da população que infecta, ou seja, passa a existir sempre durante o ano todo de forma mais ou menos constante, com picos nas alturas mais propícias, mas considera-se que existe, que já existe e que não é algo de novo e que volta de um ano para o outro ou que vai infectando sempre de forma mais ou menos constante. Este estudo, como é que eu agora vou conseguir o link para isto? Talvez tenha ainda aberto. Eu olhei para este ainda hoje, JAMA Network. Não, é este. Sobre este estudo,
primeiro, este estudo não é propriamente um artigo científico, isto é, deixem-me partilhar o ecrã. Este estudo é um viewpoint, ou seja, isto não foi nem vai ser submetido a revisão por pares. É apenas um artigo de opinião publicado numa revista científica. Pelo que vi, portanto, eles estão a comparar Covid com gripe. Dizem que a gripe é estimada, o que é verdade. A gripe, páginas tantas. Sim, eles indicam que são estimativas sobre a gripe e que depois vão para o Covid e dizem que são contagens, que não são estimativas. É verdade, bem, não é totalmente verdade, mas o Covid são contagens. A gripe são estimativas. A gripe não temos números absolutos, não temos contagens absolutas do número de pessoas que têm gripe. São sempre estimados. A questão é que o Covid nos Estados Unidos, e isto refere-se aos dados dos Estados Unidos, o Covid nos Estados Unidos tem muitos dados estimados também. Eles, por exemplo, no início de abril, meados de abril, mais ou menos há um mês, despejaram num dia umas centenas de casos de Covid que estimaram terem existido desde o início de março. Portanto, foram para trás e foram estimar uma série de casos. Portanto, também são estimativas. Mas mais como o Covid não é feito sobre sintomas, a gripe, as estimativas são sobre sintomas, portanto, são pessoas que vão ao médico, vão, por exemplo, ao médico de família com sintomas, são contabilizados e temos uma imagem de quantas pessoas é que têm sintomas e estimamos quantas pessoas é que não foram ao médico e que também tiveram sintomas. Portanto, é essa a estimativa maior, mas é feito sobre sintomas. O número que conhecemos, aquele número que conhecemos de base é de sintomas e alguns deles depois têm testes PCR para confirmar. No Covid, não. O Covid, portanto, as estimativas também estão muito, ou a contagem, neste caso, está muito aumentada, porque não é feito sobre sintomas, é feito sobre um teste de PCR. E isto, portanto, acaba por equilibrar muito aquilo que é o Covid, porque o Covid não tem diagnóstico clínico, não é feito sobre um clínico observar uma pessoa e dizer o meu diagnóstico é isto, é feito sobre um teste e esse teste pode ser altamente sensível e pode gerar falsos positivos. Pode estar a dizer que uma pessoa está infectada quando na verdade não tem o vírus com carga suficiente para se considerar uma infecção. Portanto, eles estarem a dizer que não se devia comparar não tem grande valor, porque há erros, são estimativas dos dois lados. É a estimativa na gripe e é a estimativa também no Covid. Nos Estados Unidos há muitos dados que são estimativa de Covid, que foram estimados para trás, e como é teste PCR, não é uma contagem sintomática, não é uma contagem por diagnóstico. E, portanto, há um erro de um lado e há um erro do outro. No fim, vai dar tudo provavelmente ao mesmo. Acabam por se anular um ao outro. Próxima. Eu não estou a fazer propriamente por ordem nenhuma. É apenas as que tinha feito a captura de ecrã e que ficaram. Filipe Mendes, olá André, como explicas que a generalidade da comunidade científica continua a dar crédito ao modelo catastrofista de Neil Ferguson, quando o mesmo padece de graves erros e já teve várias previsões erradas? O paper nunca foi revisto por pares? Não. Nem foi publicado em qualquer revista? Não foi, não. O certo é que influenciou muito as políticas catastrofistas. Este estudo catastrofista, sim. Porque é que ele continua a ter credibilidade? Ele não tem muita credibilidade, para ser sincero.
o grupo do Neil Ferguson, em termos científicos, não tem muita credibilidade. Tem a mais credibilidade política. Ou seja, a credibilidade científica não é propriamente, ele não é um John Ioannidis que tem milhares de citações, mas tem muita credibilidade política, tem muita atenção política. Creio que é por vários fatores, ele consegue isso por vários fatores. Primeiro, porque trabalha no Imperial. E ainda que o grupo, que o instituto onde ele trabalha não tenha grande credibilidade, mas o Imperial como um todo é muito importante no Reino Unido. Portanto, é uma universidade de referência. É uma universidade de referência para assuntos técnicos, na verdade. E, portanto, por aí ele tem acesso a meios de comunicação por trabalhar lá. Depois, porque também ele utiliza os próprios jornais para se promover. A estratégia dele do grupo parece ser criar precisamente estas previsões catastrofistas que dão coisas muito assustadoras, porque isso lhe dá acesso aos jornais. Os jornais há muito que andam a vender aquilo que é mais chocante, que dá mais medo. E, portanto, se eu fizer previsões muito catastrofistas sem confinamento, os jornalistas dão-lhe atenção. E depois faz as outras previsões, como quem não quer a coisa. Afinal, não vão ser 500 mil, vão ser só 20 mil, por causa do confinamento. É a estratégia de promoção dele. O artigo não foi revisto, efetivamente, nem sequer foi submetido, nem sequer está no Med Archive. Portanto, muitos dos artigos que têm sido analisados, e eu tenho publicado alguns, que não estão revistos por pares, que estão no Med Archive e que estão ou foram submetidos, entretanto, a revistas para revisão. E ainda que não estejam revistos, estão a caminho. Este estudo do Imperial nem isso. Não lhe é conhecido qualquer tipo de submissão para ser revisto por pares. Mas revisões de código, há pessoas que eles, entretanto, foi-lhe exigido que publicassem o código da simulação que utilizaram, e eles publicaram o código, e há pessoas a olhar para esse código e o resultado que é um monte de bosta em termos de programação. São essencialmente 13 mil linhas de código num único fecheiro ou em 2 ou 3 fecheiros, portanto uma coisa gigantesca, completamente ininteligível, e há indicações de que nem sequer consegue executar 2 vezes a mesma coisa. Se executar a simulação uma vez, voltar a executar, elas dão valor completamente diferente. E aparentemente a estratégia do grupo do Neil Ferguson tem sido executar várias vezes e escolher talvez a pior de todas. Executa 50 vezes, a que der mais mortos é aquela que eles enviam para os jornais. Parece ser a estratégia deles. Portanto, não tem qualidade nenhuma. Mas já era conhecido, já se sabia antes. O que é triste é que antes dele publicar e antes de depois ter arrastado toda a gente para isto, sabia que eles tinham falhado completamente nas vacas loucas e na febre aftosa, e mesmo assim deram-lhe atenção. Mesmo com a Universidade de Edimburgo, no próprio dia em que eles publicam, a Universidade de Edimburgo vem a público dizer isto não tem pernas por onde se lhe pegue, não tem nada de substancial, mas mesmo assim o governo foi atrás deles. E isto é um problema mais grave também. Esta tendência tem sido muito, muito vincada nos últimos anos, de haver decisões científicas baseadas em simulações, em preferirem-se simulações a dados reais, a dados do mundo. Portanto, não é algo absolutamente novo que esteja a causar só agora danos. Boa tarde. Como é que a curva da infecção e mortalidade no Brasil, à luz da noção que o vírus deveria quebrar propagação com raios ultravioletas mais elevados? Os raios ultravioletas funcionam em conjugação com a imunidade, portanto são os dois, trabalham os dois um com o outro. Já tinha falado disto na última sessão. Portanto, não é só os raios ultravioletas, o sol está
a destruir os vírus e tem um impacto, mas se a imunidade estiver absolutamente em zero, isto não é suficiente para parar a infecção completamente. O que acontece é que, com o sol sempre permanente num clima tropical, mal a imunidade começa a subir ligeiramente, o sol acaba por ser demasiado e volta a descer, porque amplifica muito os efeitos amplifica o efeito da imunidade e torna a propagação do vírus muito mais difícil. E isto acaba por acaba por ter um comportamento mais de pequenas ondas nos países tropicais. Está sempre o sol, a imunidade está em zero, o vírus começa a infectar num sítio qualquer, consegue infectar um pequeno pedaço, mas como o sol está ali sempre, acaba por perder toda a dinâmica. O que acontece no inverno na Europa é que o sol não está aqui, portanto a imunidade não consegue parar tão depressa, acaba por subir. Quando o sol começa a aparecer, os dois conjugados acabam por atirá-lo e acabam por contrariar a própria infecção. Portanto, não é no Brasil, nos países tropicais, na maioria dos países tropicais, na maioria das regiões tropicais, não se espera sazonalidade, espera-se que as infecções existam ao longo do ano e começam e acabam em pequenas ondas ao longo de todo o ano, ou mais ou menos durante todo o ano. Há uma pequena tendência mais para a época úmida. Mas, portanto, é de esperar que aconteça agora ou noutra altura, conforme vai havendo oportunidade de infecção. Suécia. Alguém estava a perguntar também nas perguntas, entretanto, para falar sobre a Suécia. Olá, boa noite. Vivo na Suécia e ainda temos cerca de 75 mortos. Este patamar já está há algum tempo, mas não baixa, tendo em conta que muitos outros países por capita estão a baixar. Foi por não haver confinamento. Não, na Suécia há um efeito, eles têm um atraso muito grande a relatar os números, aparentemente. Ou seja, os gráficos que nós vemos quando eles atribuem os números é, por exemplo, este. Vamos ver na Suécia, onde é que está a Suécia? Está aqui. Vemos que o número de mortes varia muito, anda para cima e para baixo. E isto é tipo fim de semana. Isto é um fim de semana, isto é outro fim de semana, acho eu. É o efeito de fim de semana. Acaba por ir para cima e para baixo por causa do fim de semana. E isto é quando eles registram os mortos, quando dão entrada no sistemas de gestão. Mas se olharmos para um gráfico que eu já tinha posto há algum tempo, que é este que está está na DGS lá do sítio, basicamente. Vemos que isto segue um padrão muito mais normal de mortes. Okay? Isto é total de mortes, se não me engano, de Covid. Não consigo traduzir. Mas basicamente isto é o número de mortes, é o tal por dia de morte, Dödsdag. Isto é dia de morte. Portanto, é um gráfico ao dia de morte e não ao dia que é registado. E vemos que tem um padrão perfeitamente banal. Okay? E ainda que aqui, nesta parte, ainda haja um atraso sobre os dados, ou seja, estas curvas ainda vão subir mais nos próximos dias, conforme eles registram mais os mortos destes dias. Vemos que o pico está por aqui a algures e tem vindo a descer gradualmente numa curva típica. Portanto, não há o padrão que nós vemos nas páginas que relatam quando eles tornam os dados públicos. Este padrão não se vê se eles relatassem os mortos cada dia que morre. Okay? Portanto, na Suécia não há nada de anormal. É uma infecção que está a fazer aquilo que tem a fazer. Estão com 70. Quanto é que é o número que está aqui? Total 13,27. Sim, deve andar no 50, 60. Mas a tendência é claríssima. Estão a descer. Portanto, é uma questão de tempo. Quando é que chega a zero? Provavelmente só no final do mês. Diria que para o final do mês devem estar muito perto do zero.
Mas António Nogueira, que te pareceu a entrevista do Pedro Simas? Estaremos a mudar o paradigma. Qual a intenção de comparar o Covid com o HIV? Não vi nada da OMS a comparar esses dois, não sei do que é que estás a falar. Não sei o que é que a OMS andou a dizer desta vez. A entrevista do Pedro Simas. O Pedro Simas tem dito isto essencialmente desde o início. A primeira entrevista que conheço do Pedro Simas, em março, não é muito diferente do que ele tem andado a dizer agora. Em março há referências em que ele diz que concordava com fechar o país. Provavelmente, se voltasse para trás, não o diria, não sei. Mas não tem mudado muito no essencial. A mensagem dele não tem mudado. Ele tem sido bastante realista em termos de perigosidade. Tenho pena que não tenha ido a público, como o Jorge Turgal foi, a dizer: não há risco. O risco é equivalente a tudo o resto. Sim, se esta posição que o Pedro Simas agora tem tivesse sido mais cedo, teria sido muito mais benéfico. Provavelmente, se ele se tivesse aliado ou tivesse saído na mesma altura que o Jorge Turgal, podia ter feito a diferença. A entrevista foi ontem na TVI. Ele já tinha dito o mesmo: quando o vírus estiver endémico, ou seja, quando o vírus fizer aquilo que tem a fazer este ano, a partir de agora, que se possa considerar endémico. Ele não diz quando. Ele não diz quando é que o considera endémico, mas eu diria que a partir de agora o podemos considerar endémico. Existe, não vai estar a fazer grandes estragos a partir de agora, que passa a ser uma constipação. Sim. Diria que subscrevo totalmente o que ele diz. Só tenho pena que não tenha dito uma posição equivalente muito mais cedo, que não tenha coordenado com o Jorge Turgal na altura. Poderia ter feito a diferença. Sim, o que vai acontecer com o vírus é precisamente o que não vejo nada de errado no que disse. Vai acontecer o que ele tem dito. Vai ficar endémico, vai deixar de causar alarme, não vai ser preciso andar com máscaras, coisíssima nenhuma. Provavelmente não vai ser preciso vacina, nem sequer vai existir. O mais provável é que nem se consiga fazer uma vacina para isto. E se voltar a mutar, provavelmente vai voltar a mutar. Voltamos a enfrentá-lo quando ele chegar. O que se sabe é que é mais um corona. Os coronas causam principalmente constipações. Vai ser outro a causar constipações, eventualmente uma constipação mais grave. E este é o último que eu tinha preparado. Saber a sua opinião para quando chegar o próximo outono e inverno, vendo aquele receio, segunda vaga ou surto, se acha que pode ser vir a adotar a medida que estão a ser implementadas agora. Não. Acha que até lá vai encontrar alguma solução de forma a minimizar esse risco? Não, isto vai com o que o Pedro Simas também estava a dizer como última pergunta. Não. Vai voltar no inverno? Não temos a certeza. Se volta, se não, pode não voltar. Não é garantido. Os da gripe não voltam todos os anos, só voltam quando lhes apetece. É provável que volte no inverno, mas vai ser uma infecção menor. Vai ser uma infecção conjugada com todas as outras que existem e vão competir pelo espaço, pelas pessoas muito, muito vulneráveis para matar. E o primeiro que infectar é aquele que mata primeiro. Portanto, não vai andar a gerar alarme. Muito provavelmente tenho que nem sequer se vai fazer testes quando passar todo este medo, agora durante o verão, conforme o país vai voltando à normalidade possível. Os países todos vão voltando à normalidade possível, deixa de se fazer testes e no próximo inverno nem se vai ter a noção de que ele existe, que vai estar a infectar. Vão ser feitos testes PCR
aqui e ali no âmbito das redes de vigilância de gripe. Os países têm aquilo que se chamam redes de vigilância de gripe, ou seja, alguns médicos de família, alguns hospitais registam sempre que vem alguém com sintomas de gripe e aleatoriamente, mais ou menos aleatoriamente, mandam a algumas pessoas fazer estes testes PCR para gripe, para tentar detectar algum vírus de gripe, para se tentar saber quais é que são as estirpes de gripe que andam em cada ano. E isto vai para o mesmo caldeirão. Alguém que apareça num médico de família com sintomas que podem ser isto, o médico de família vai registar mais um, e se o sistema lhe disser este foi selecionado aleatoriamente para fazer teste PCR, vai ser enviado para fazer teste PCR, eventualmente confirmar que é mais um de coronavírus. Não estou a ver os sistemas de saúde a continuarem a fazer testes PCR como estão a fazer agora para saber qual é que é a cor da gripe que a pessoa tem. Quanto a medidas, não. Como o próprio Pedro Simas tinha dito ontem, não vai haver necessidade de máscaras, coisíssima nenhuma. Não vai haver necessidade de distanciamento nenhuma. Agora é mesmo só gerir este medo, gerir o medo que existe até que as pessoas voltem ao normal e a partir daí vou fazer mais 5 minutos. Alguma pergunta interessante que tenha sido feita? Tiago Neves. Não sei. Não há nenhuma que seja propriamente nova. Havia uma que era sobre as praias, como publiquei hoje. Não sei, já não vejo onde é que ela está. As regras nas praias são absurdas, pura e simplesmente. Não tem qualquer fundamento. Não tem qualquer fundamento tentar controlar o que quer que seja nas praias. O risco de infecção nas praias é inexistente. O ambiente é profundamente hostil a vírus. Sol, areia, sal, vento. Não há vírus. Não há vírus que consiga infectar coisíssima nenhuma numa praia. Não faz sentido nenhum estar a manter distâncias numa praia, manter o que quer que seja. Como tem muito pouco fundamento sequer considerar restrições de acesso ao mar. Portugal tem um regime bastante aberto em termos de acesso ao mar. Não é possível restringir, privatizar as praias, o acesso às praias, e agora o Estado, por uma razão qualquer absurda, quer impor restrições de acesso. Não faz a mínima lógica, não tem o mínimo fundamento. Ok. Ok, ficam estas perguntas então. Estava a ver só se havia mais alguma entretanto, mas não há nenhuma propriamente que seja nova. Vou tentar fazer amanhã novamente. Bom resto de noite a todos.